dia, turma. Tudo bem com vocês? Olha, eu torço para que todo mundo esteja bem, tá bom, turma? Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de ciências, tá certo, turma? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de separação de mistura, tá bom? A gente já sabe o que é mistura, a gente já sabe o que é substância, mas a gente vai dar um início na nossa aula de hoje com uma revisãozinha básica, tá bom? Pra gente dar início ao processo da separação de misturas. Então, turma, substância, turma, é quando a gente tem apenas uma molécula para formar essa matéria, certo? Então, a substância pura vai ser formada por um único elemento, certo? Ela pode ser uma substância pura simples ou pode ser composta, tá? A substância, quando ela é simples, turma, ela é formada por apenas um elemento, tá? Um único tipo de átomo. Um exemplo aí, ó, o gás oxigênio, né? Ele é formado apenas por átomos de oxigênio, né? O carbono diamante, vocês lembram quando a gente falou que o carbono diamante, ele é formado apenas por átomos de carbono, turma, né? Lembra quando a gente também teve uma questão que a gente resolveu que tinha o grafeno, que também é formado por átomos de carbono, né? E temos a substância, turma, que é a composta, tá? A substância composta, ela vai ser formada por dois ou mais tipos de átomos, certo? Um exemplo aí bem comum, né, que a gente vê assim todos os dias, o dia inteiro, que é a nossa famosa água, né, turma? A água é uma substância composta, né? Ela é composta por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, perdão, tá, turma? Temos a mistura, tá bom, turma? A mistura vai ser o quê? Vai ser a interação, turma, física entre duas ou mais substâncias, ou seja, quer dizer quando duas ou mais substâncias estão juntas. Tá junto ali num determinado local? É uma mistura, certo? A mistura, turma, ela pode ser homogênea ou pode ser uma mistura heterogênea, tá bom? A mistura homogênea é aquela que você não tem como dizer os componentes, né, que estão ali, as substâncias que estão ali naquela mistura. Ou seja, a nível a nível dos nossos olhos, a nível macroscópio, a gente não consegue identificar, né? Então, a gente vê apenas uma única fase. Por isso que a gente chama ela de uma mistura homogênea, né, turma? Um exemplo aí, ó. Quando a gente pega o etanol, né, e mistura com a água, turma, eles vão formar apenas uma única fase, né, se tornando uma mistura homogênea. Vamos relembrar um exemplo aqui da nossas aulas anteriores sobre mistura homogênea? O soro fisiológico, né, turma? A gente sabe que o soro é uma mistura. Só que a gente não consegue identificar a olho nu os componentes dessa mistura, tá bom? E mistura heterogênea, turma, é quando as substâncias que compõem essa mistura, né, elas conseguem já ser identificadas a olho nu, né? Então, a gente também pode dizer que essa mistura é quando ela apresenta mais de uma fase, né? Quando a gente pega água e mistura com óleo, né, a gente sabe, né, que eles não se misturam, eles estão ali dentro, sei lá, de uma vasilha, né? A gente sabe que vai ficar a fase da água e a fase do óleo. Por quê? Porque eles não se misturam, né? Porque a água é polar, o óleo é apolar, né? A gente sabe disso, certo, turma? Uma observação, turma. Uma substância pura, certo? Ela pode formar sistemas homogêneos, tá? Ou heterogêneo, vai depender dos estados físicos que ela apresenta. Quais são os estados físicos existentes, turma? E aí, Hanna, Gabriel, e aí, alguém lembra?
Justamente, turma, é o estado sólido, líquido e gasoso, né? Vamos sempre ter em mente que os estados físicos são sólido, líquido e gás, tá bom? Então, as misturas homogêneas, turma, podem formar sistema homogêneo e heterogêneo, né? E o número de fases que compõe, né, a mistura nem sempre é igual ao número de componentes envolvidos, né? Porque pode ter que uma substância possa se dissolver em uma, mas não se dissolve na outra, certo? E tudo ali está tudo na mesma mistura, tá bom, turma? Então, quase sempre, né, o processo de separação vai envolver um processo mecânico, tá bom? Então vamos lá, turma. Vamos falar um pouquinho hoje sobre misturas heterogêneas, né? As misturas heterogêneas, né? A gente já sabe que é uma mistura em que a gente consegue identificar quem tá ali nesses componentes, né? A olho nu, né? Então vamos ver, turma, como que a gente consegue separar, né, essas misturas, né? Do tipo aqui sólido-sólido, né? Então, no processo de separação sólido-sólido, a gente tem o método de quê, turma? A gente tem aqui, ó, como a gente pode ver na imagem, né? Tem o método da catação, né? O que é catar, né? Catar, vamos lembrar aqui, quando a gente era mais novo, né? Aí a gente ia pra escola, aí chegava em casa, né? Cabeça assim, levemente coçando. Aí tá hora nossa mãe dizia assim: menino, vem cá, deixa eu te catar. Quando a nossa mãe dizia: deixa eu te catar, o que é que ela quer catar? Os nossos piolhos, né, turma? Então, catar, eu vou separar as partes sólidas. Então, eu tô separando o piolho que tinha na nossa cabeça da nossa cabeça, certo, turma? Então, o processo de catação é isso: é separar as partes sólidas. Outro exemplo, turma, quando a nossa mãe ou o nosso pai ou a gente mesmo, né, caso a gente vá fazer o feijãozinho em casa, né? Aí a gente sabe que é importante catar o feijão, né? Porque às vezes no pacote de feijão pode vir caroço de feijão estragado, né? Com buraco, pode vir pedra. Por isso a importância de catar o feijão, né? Que eu vou separar a parte que me interessa, né? Que é aquela que eu vou botar no fogo, né? E a parte que não me interessa, tá certo, turma? Então, catar vai ser separar, certo? As substâncias sólidas, tá bom? Temos o processo, turma, de peneiração, certo? O que é a peneiração, turma? É quando a gente pega, né? É um processo de separação, turma, sólido-sólido. Então, tem lá o sólidozinho, a gente passa na peneira para separar. Um exemplo, turma, assim, ó, de dentro de casa. Quando, né, alguém vai fazer tapioca pra gente, turma. Aí o que é que a pessoa faz? Compra a goma, né? Pode ser a goma já feita ou pode ser aquela ainda que vai molhar, né? Só que o que as pessoas fazem, né? Não sei se todo mundo faz isso, mas eu vejo que a pessoa comprou a goma, só que ela não leva a goma já imediatamente para o fogo para fazer a tapioca. O que ela faz? Ela vai peneirar, né? Ela vai diminuir o tamanho dos caroços, né? Da goma de tapioca. Então, peneirar é isso, turma, né? Peneirar vai ser pelo tamanho das partículas, tá bom? Outro exemplo aí bem comum que a gente pode ver na imagem, quando tá lá o pedreiro, né? Tá lá no serviço dele. Quando ele vai preparar a massa, né, com cimento e tudo mais, areia, ele não pode simplesmente pegar a areia e misturar. Não, jamais. Porque a gente sabe que na areia vem impureza, né, turma? Então, o que é que ele faz?
ele vai peneirar essa areia, né, para tirar o máximo de impurezas possíveis e ficar só com a areia para poder fazer a massa. Certo, turma? Temos o processo, turma, de levigação, certo? Também é um processo de separar sólido, certo? No processo de levigação, turma, o que é que temos lá? Um exemplo bem comum, certo? Quando se vai lavar o arroz, turma, né? O que acontece? Tem muita gente que quando vai preparar o seu arrozinho, né, para o almoço, para o jantar, gosta de lavar o arroz, né? Bota lá na vasilhinha, enche d'água e depois vai retirando, né, o que não presta, certo? Retirando as partes não importantes do arroz. Então, bota lá, lava o arroz, né? E depois vai limpando as impurezas do arroz. Então, esse é o processo de levigação, né? A água vai passar por essa mistura, né? Que é sólido, e tirar as substâncias que não precisam, né? Que é substância que a gente sempre joga no lixo, tá bom, turma? Temos o processo de sedimentação fracionada, certo? É quando a gente utiliza um líquido para separar dois sólidos, certo, turma? Esse é um processo que a gente inclui a densidade, certo? Um exemplo bem comum aí que a gente está vendo na imagem é o processo de areia e serragem, né? Como é que eu faço? Tá lá a areia misturada com a serragem, né? Eu não consigo separar, não vou chegar lá e vou catar, né? A gente sabe que a areia tem partículas muito finas e pequenas, né, turma? Então, o que é que eu faço? Coloco a água, né? O que é que a água vai fazer? Vai separar essas duas substâncias. Então, depois eu faço o quê? Eu dou um tempo, coloco a água, espero as substâncias se separarem e depois eu posso fazer o quê? Né? Eu posso retirar a parte que me interessa. Tudo bem, turma? Até que tudo bem, né? Posso continuar, né? Todo mundo tá entendendo direitinho, tá bom? Também, turma, temos o processo, né? Que é chamado de flotação, certo? Flotação vai ser o processo de separar sólido e líquido, certo? Mas que nesse processo se adiciona bolha, certo? Tudo para ajudar nessa separação, tá bom? Um exemplo de flotação, né, bem comum, é quando se trata de tratamento de esgoto, turma, certo? Existe no tratamento de esgoto o processo de flotação, certo? Que vai servir para quê? Para retirar matéria orgânica que tem no esgoto, né? Tudo bem? Coloca lá, tá lá a água com o esgoto, né? Aí eles vão borbulhar coisas, né? Fazer lá, solte várias bolhas para que a matéria orgânica seja retirada, certo? Outro processo, turma, é o processo de ventilação, certo? É onde se vai utilizar o ar, né, para ajudar a separar o material, né, o menos denso, né? Um exemplo, né, não sei se é bem comum, mas um exemplo assim, turma. Quando no interior, né, às vezes tem aqueles arroz que vem, ou feijão, que vem tipo uns bichinhos, né? Eu não sei o nome, mas tipo uns farelinhos que vem, certo? Tipo umas casquinhas, vamos supor que seja casca ali, eu não sei o nome, tá bom, turma? Vem casquinhas misturadas ao arroz ou casquinhas misturadas com feijão, né? Como é que faz esse babado? Pega lá esse arroz ou esse feijão, ou bota numa vasilha, né? Ou bota na peneira e vai soprando, né? Quando você sopra
sopra, você está expulsando, né, retirando essas partes que são mais leves, que é a parte que não nos interessa, certo? Então, o processo de ventilação é isso. Um exemplo aí, ó, grão de amendoim e casca, né, turma? Você compra, né, aquele sacão de amendoim, né? Aí tem visita na sua casa, né? E você chique hoje. Vou organizar aqui os amendoins numa vasilhinha. Aí você olha, mas o amendoim tá cheio de casca, ó. Aí você descasca tudo, só que você misturou as cascas com os amendoins, né, turma? Aí, o que é que você vai fazer para resolver o seu problema? Você vai soprar e as cascas vão sair, entendeu? E vai sobrar só os amendoins para você servir lá para os seus amigos, né? Quando puder receber os amigos em casa de novo, né, turma? Lembrando que a gente ainda está em pandemia, então não vamos aglomerar, tá bom, turma? Temos também, turma, a separação magnética, tá bom? Bom, a separação magnética, turma, é uma separação de mistura do tipo sólido-sólido, certo? Em que um dos componentes, né, dessa mistura possui propriedade magnética, né? Um exemplo bem comum, né, que a gente pode ver aí na imagem, é o ferro e a areia, né? Como que eu separo o ferro com a areia? Eu coloco um ímã, né? Como o ferro possui propriedade magnética, então o ferro vai ser atraído por ímã. Então eu vou conseguir separar este ferro da areia, certo, turma? Temos a dissolução fracionada, tá bom, turma? A dissolução fracionada vai ser usada para separar a mistura do tipo sólido-sólido, certo? Ela vai se basear na diferença de solubilidade, certo? Um exemplo aí é o ferro e o enxofre, certo? Como que é a situação aí, turma? Eu tenho lá a misturinha, né, de ferro, né, e com enxofre, né, tudo. Aí eu vou dissolver, né? Jogo lá, ó, sulfeto de carbono, né? Faço essa mistura. Adiciono esse líquido. Então, o enxofre, ele vai se dissolver nessa mistura, né? Aí eu vou filtrar, né? Quando eu filtro, o ferro vai ficar no filtro e a minha mistura vai conter só o quê? O enxofre, né? Que ficou na mistura com aquela misturinha, né? Que é o sulfeto de carbono. Então, fica sulfeto de carbono com enxofre. Aí, eu ainda tenho que separar, né? Essa mistura de sulfeto de carbono com enxofre. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o processo de vaporização. Então, eu vou adicionar calor a essa mistura, certo? Então, quando eu adiciono calor a essa mistura, o sulfeto de carbono ele evapora e vai sobrar só o quê? Só o enxofre em pó. Certo, turma? Temos a sublimação fracionada, certo, turma? Ela vai ser usada para purificar substâncias, certo? Que sofrem uma sublimação facilmente, tá bom? Um exemplo, o naftaleno. Vocês lembram quando a gente falou do processo de sublimação? Que é quando passa do estado sólido para vapor, assim, rapidamente. Então, tem um processo de sublimação fracionada. Temos o processo de filtração comum, né? Que é quando a gente vai separar. Aí, ó, turma, já tá separando o quê? Sólido de líquido, certo? Então, vamos lá, filtração comum. Quando tá lá o nosso familiar, né, vai fazer aquele cafezinho, né, turma? Como é que prepara o café? Água, pó do café, né? Quem bota açúcar ou não é a pessoa que vai fazer o café que decide, né? Depende do gosto. Só que não é só água e pó do café, não. Quando eu misturo, né, a água com pó de café, ainda não fica, né, as partículas do pó de café ali, e a pessoa não vai beber com essas partículas, né? Então, o que é que eu faço? Eu vou
coar esse café, né, turma? Pego lá o pano de café e coo esse café. Então, as partículas sólidas do pó de café irão ficar retidas no pano de café, enquanto o líquido, né, vai passar, né, o líquido que é a água com o café, certo? Isso é um tipo de filtração, certo, turma? Outra aqui que é bem comum, ó, água e areia, certo, turma? Tá lá. Quando a gente vai pra praia, né? Às vezes a gente não gosta de trazer aquela garrafinha, né? Com um pouco de água da praia. Só que a gente traz também com areia, né? Às vezes é difícil pegar só aguinha limpa. Aí a gente vai fazer o quê? Vai peneirar essa areia, né? Então, bota lá a peneirinha, vai passar água, vai ficar só a areia na peneira, certo, turma? Temos a filtração a vácuo, tá, turma? Essa filtração a vácuo, ela serve para separar a mistura de um líquido com sólido que não foi dissolvido, tá, turma? Um exemplo é a água com carbonato de cálcio, certo, turma? Essa filtração a vácuo vai ajudar a separar essas misturas, tá bom, turma? Temos uma separação que é por decantação, turma. É uma separação de sólido e líquido, né? O que é decantar? Decantar é esperar que as partículas, né? As partículas do sólido descansem, né? Então, o que vai acontecer? Eu tenho lá uma misturinha de água barrenta, né? Ah, eu não tenho como separar, né? Não tenho uma peneira. Não tenho como colocar para aquecer e tal. O que é que eu vou fazer? Vou botar ela ali no cantinho. Em algum momento, as partículas vão se separar sozinha. Então, o processo de decantação é quando é o processo natural que as partículas sólidas têm de ir para o fundo do recipiente, né, turma? Então, vou ter que esperar. Então, tá lá a misturinha água com areia, né? Que é aquela aguinha barrenta. O que é que acontece? Eu deixo lá essa mistura. Quando eu for olhar novamente essa mistura, a água vai estar em cima e o barro vai estar todo embaixo. Certo, turma? Temos também o processo de sifonação, turma. Sifonação vai ser a transferência, né, utilizando uma mangueira de um líquido, né, que está em uma vasilha para um outro recipiente, certo? Que esteja mais elevado. Vai ser de um recipiente que está no nível mais alto para o nível mais baixo, utilizando, né, o processo de mangueira. Tem uns desenhos, né, turma, que passa, né? Pronto, tinha um desenho do Pica-Pau que passava ele roubando gasolina, né, do carro. Como é que ele fazia? Ele chupava, né, a gasolina para poder botar no tanque, né, botar na vasilha. Então, esse processo, né, que ele faz de tirar a gasolina do outro espaço usando uma mangueira é o processo de sifonação. Vai de um mais alto para um mais baixo, tá bom, turma? Temos o processo ainda também, que é o de decantação, turma, quando a gente usa uma câmara de poeira, certo? O que é que vai acontecer? Passa lá o ar, né? Esse ar tá assim, ó, cheio de poeira, assim, ó, carregado, turma. Aí o que vai acontecer? Dentro, né, dentro dessa câmera tem várias barreiras, certo, turma? Essas barreiras vão servir de quê? Vão servir para impedir que as partículas sólidas passem, certo? Então, quando o ar bater, né, e for passando por esses espaços, né, onde o ar bate, as partículas vão bater também. Então, as partículas vão ficar retidas, né, até o momento que, quando o ar sair, ele vai ter quase nada, né, de poeira, certo, turma?
E também temos o processo de centrifugação, certo, turma? Né? Um processo de separar sólido de líquido, tá bom? Vai ser utilizado para separar misturas, né? Do tipo sólido-sólido ou líquido-líquido, né? É uma maneira de acelerar o processo de decantação, né? A gente sabe que decantar é esperar que as partículas sólidas vá para o fundo do recipiente. Só que na centrifugação eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho como esperar que as partículas vão para o fundo do recipiente. O que é que eu faço? Eu coloco elas para centrifugar, né? Lembra o processo da máquina de lavar? Quando a gente bota para centrifugar, né? As roupas não saem mais sequinhas, né? Pois pronto. No processo de centrifugação eu vou separar as partículas. Lembra quando a gente falou do sangue, né? Pronto, quando a gente bota lá o sangue para centrifugar, né? Quando a gente vai fazer o exame de sangue, né? Ele centrifuga o nosso sangue para separar a parte líquida das partes sólidas, tá bom, turma? Também temos o processo de decantação, né? Água e óleo, como a gente já viu. Então, turma, para nossa aula de hoje, certo? Era só isso mesmo, tá bom? Falar um pouquinho sobre a separação de misturas heterogêneas, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho com a nossa aula. Qualquer dúvida, estamos aqui para ajudá-los. E bons estudos, turma, e até a próxima aula.